Vamos nos acomodando para um tempo de estudo da Palavra de Deus. Muito bem. Seguimos aí, amados, na nossa temática das trevas para a luz. E sempre é bom a gente pensar a cada lição, e eu estava pensando nisso, o caminho que o Senhor traçou para nós. Se estamos aqui, é porque Ele nos trouxe, é porque Ele nos redimiu, e esse caminho é um caminho de glória, de luz. Então, que a cada domingo que a gente estiver aqui, a gente possa estar se lembrando disso. Que Deus nos deu em Cristo Jesus, amados, é algo maravilhoso. E a gente tem esses elos, né, da corrente aí da salvação. Semana passada nós vimos a regeneração, né? Então a gente vê aí justificação, regeneração, perdão, e hoje arrependimento. E o nosso texto é Mateus 3, de 1 a 10. Mateus 3, de 1 a 10. E antes, vamos orar, pedir a direção, a bênção de Deus sobre nós essa manhã. Presbítero Valdir, ora conosco. Obrigado a Deus, e agora estamos aqui nos preparando para essa lição. Que o Senhor abençoe o Senhor Josias, aquilo que o Senhor colocou em seu coração, que ele possa ser fiel a Deus, transmitir pelos lábios nossos corações também. Nossos ouvidos possam estar atentos a Deus para essa lição e possamos colocar em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, queridos, vamos lá, Mateus 3, 1 a 10. Abra aí a sua Bíblia e vamos seguir juntos. Mateus 3, de 1 a 10. Muito bom. Todos já abriram, localizaram aí? Então diz assim, palavra de Deus: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Texto conhecido aqui, amados, do nosso João Batista. Tem até uma característica dele aqui, né? Usava vestes de pelo de camelo, imagina, né? A figura. E cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Esse era da saúde mesmo, né? Era chique. Mas muito mais do que isso, queridos, muito mais da sua apresentação, do seu modo, é a mensagem, né? Só fiz uma brincadeirinha aqui, mas a mensagem que ele apresenta ao povo: arrependei-vos, porque está próximo
o reino dos céus. Então, lá em João capítulo 1 vai dizer, né? Havia um homem enviado por Deus que era João. Ele não era a própria testemunha, mas veio testemunhar, preparando o caminho. E isso já veio lá em Isaías, que está citando aqui, né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Amados, arrependimento, ele ocorre, ou deve ocorrer desde o início da vida cristã. Então, a ideia de João Batista aqui, irmãos, era de continuidade. Era de continuidade. Ele que foi o precursor de Jesus. Arrependei-vos e continuem vos arrependendo. E essa que deve ser a nossa vida, queridos. Essa que deve ser a nossa vida diante de Deus. Então, continuem se arrependendo, porque está próximo o reino dos céus. Vimos aqui o sermão dessa manhã, advertência para nós, para nossa caminhada. Então, amados, arrependimento na vida cristã é assunto diário. É assunto diário, é a dinâmica da vida, é a dinâmica da liturgia da vida. Isso é liturgia da vida. É o entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos ao nosso Pai. E ali nós vamos confessar o nosso pecado, ali nós vamos nos arrepender do nosso pecado e vamos seguir adiante. Então, essa mensagem de João Batista, a ideia é exatamente essa de continuidade. Arrependei-vos, continuem se arrepender, porque está vindo o reino dos céus. E questões importantes para nós nessa manhã, queridos. Qual que é o papel, a importância do arrependimento, como que ele se manifesta, né? Como saber se é genuíno, é obra de Deus, é obra do ser humano, né? Aqui a gente brinca, né? Igual Globo Repórter, né? O que fazem, o que comem, aquela coisa. Então, nós vamos pensar nisso aqui. Papel, a importância, como se manifesta, saber se é genuíno ou não, é obra de Deus ou obra do ser humano. Então, o primeiro ponto, queridos, a importância do arrependimento. Desde os profetas, queridos, desde os profetas nós vemos essa questão. O desvio do povo de Israel, né? Inclusive de reis de Israel, né? Quantos deles lembram da expressão? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, né? E a necessidade de arrependimento, a necessidade de volta para Deus. E aí a gente tem, vou pegar aqui o texto de Jeremias 25, 4 e 5, pode abrir aí com a gente? Jeremias 25, 4 e 5. Então, desde os profetas, queridos, havia essa necessidade de arrepender, porque o povo de Israel se desviava dos caminhos do Senhor constantemente. Diz lá, Jeremias 25, 4 e 5. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas. Mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Esse, amados, era o chamado para o povo. Convertei-vos, arrependei-vos, voltem-se para Deus. Voltem-se para Deus. Diz lá em Juízes que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava correto. Cada um fazia o que achava correto. Então, esse é o caminho, queridos, para o perdão e para a restauração da nossa vida. E aí, pego aqui a fórmula do reverendo Gustavo, né?
arrependimento, pegar os direitos autorais lá com ele, né? Arrependimento mais confissão é perdão. Então, há uma necessidade, amados, diária, de nos arrependermos e de confessarmos o nosso pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Arrependimento, primeiro ponto aí dessa equação. Mas mais confissão é igual ao perdão. E quando a gente fala, queridos, no povo de Israel, né, no chamado dos profetas a se voltarem para Deus, a converterem-se ao Senhor, a gente vê lá em Isaías, né, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, volte-se para o nosso Deus. Por quê? Porque Ele é rico em perdoar. Então, há o convite, desde o Antigo Testamento, e muitos se desviam, mas muitos também são o remanescente fiel. Essa expressão que nós temos na teologia, daqueles que se voltaram para Deus realmente, né? Vou falar do meu xará aqui, né? O rei Josias, que achou, tá vendo? Que achou lá as tábuas da lei lá jogadas lá no canto, mas ele restaurou tudo aquilo e levou o povo a voltar-se para o Senhor, a adorar o Senhor. Então, teve gente que realmente, sinceramente, né, se arrependeu e voltou. Esse é o remanescente fiel. E no Novo Testamento, queridos, a igreja. Nós é que precisamos a cada dia do arrependimento e buscarmos a Deus e nos voltarmos para Deus, e estarmos alertas, estarmos vigiando, estarmos perseverando. Então hoje a igreja, que é esse remanescente fiel do Velho Testamento. Então, a falta de arrependimento, queridos, é rebeldia contra Deus. É rebeldia contra Deus, é caminho para ruína. Texto de Lucas 13, vamos acompanhar lá, Lucas 13, 1-5. Olha o que diz lá. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, a ênfase, amados, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, começando com João Batista, com Jesus, a gente vai ver ainda uns textos, da necessidade de se arrepender e de se voltar para Deus. Então a gente vê o arrependimento no Velho Testamento, o arrependimento no Novo Testamento. Então, desde João Batista, texto que nós lemos, Jesus, o próprio Jesus também vai falar, Mateus 4, 17. Mateus 4, 17. Quem achou aí? Já pode ler para nós aí em voz alta. Mateus 4, 17. Quem pode ler?
Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus seguiu seu ministério nessa temática. Arrependei-vos. Está próximo o reino dos céus. Está chegando. Está chegando. Seguimos, queridos, os apóstolos. Marcos 6, 12. Quem pode ler aí para nós? É isso aí. Vamos fazer o exercício bíblico aqui, né? Marcos 6, 12. Muito bem. Saindo eles, pregavam ao povo para que se arrependesse. Vamos Atos 17, 30, ao apóstolo Paulo, também falando sobre arrependimento. Atos 17, 30. Que todos em toda parte se arrependam. Pregação de Paulo, que se arrependeu de tudo aquilo que ele fez, de perseguir os cristãos, porque ele entendia que aquilo era o zelo, né, para a lei dele, mas ele é chamado por Deus e se arrepende, e agora fala para os seus ouvintes: arrependei-vos em toda a parte, aos homens em toda a parte que se arrependam. Vamos em Apocalipse, queridos, na mensagem para as 7 igrejas, a gente vê também essa temática do arrependimento. Apocalipse 2:5, vamos lá? Apocalipse 2:5. Marcão, 16 e o 22, lê para nós? Do próprio capítulo 2? O 22. A visão que João teve, amados, lá, a mensagem para as 7 igrejas: arrependam-se, arrependam-se. Então, essa é a temática desde o Velho Testamento e até ao Novo Testamento. Seguimos. Os discípulos no caminho de Emaús, né? Que texto bonito esse. Vamos, Lucas, né? 24, 46. Vamos lá, quem que achou? Lucas 24, 46. Muito bem. Verso 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Acho que eu coloquei errado, é o verso 47. Lê, irmão, para nós. Arrependimento e remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. A obra missionária, queridos, tem essa ênfase. Arrependei-vos, crede no Evangelho, o reino está próximo. O reino está próximo. Arrependimento na Bíblia, queridos. Então a gente viu aqui bem rapidamente, né? Velho Testamento, Novo Testamento. Se a gente pudesse definir, né? A tristeza dos seres humanos que caem em si e percebem que ofenderam
ao Senhor. Então, o arrependimento, ele nos causa uma tristeza, né? E a tristeza deve ser de que nós ofendemos ao nosso Deus, que nós entristecemos ao nosso Deus. Então, o nosso pecado faz exatamente isso. O nosso pecado ofende a Deus, o nosso pecado entristece a Deus. E aí nos arrependemos. Isso nos causa uma tristeza, né? O que eu fiz? Que palavra que eu dei, que ação que eu tomei, que pensamento que eu tive. Isso ofende a Deus. Então essa é a essência, amados, do arrependimento, né? Dessa tristeza de desagradar a Deus, de errar o alvo. É isso que é pecado, né? É a gente errar o alvo. De não estar em conformidade com a lei de Deus. Isso deve nos causar uma tristeza profunda. E para que nós, como redimidos em Cristo, a gente vai até o nosso quarto, ou vai no monte, vai em algum lugar, onde estivermos, Senhor, me perdoa, porque eu te entristeci. Essa é a essência, amados, do arrependimento, é entristecer ao Senhor. Lembram-se de Jó? Depois de tudo que ele passou, os amiguinhos dele lá, né? Em vez de ajudar, né? Não. Mas ele também falou umas palavras e ele vai dizer: eu me arrependo no pó e na cinza. Amados, colocar realmente, pensar um pouco, essa expressão era muito comum, né? Nos tempos da Palestina, colocar a boca no pó, né? Rasgar as vestes, né? Isso que eles faziam, né? E a gente, diante de Deus, fazer isso, né? Nos humilhar na presença de Deus, confessar o nosso erro, a tristeza que nós causamos para Deus quando nós pecamos. Essa é a essência do arrependimento. A gente tem lá em Jeremias 31, 19, esse relato aqui de Efraim. Vamos ler lá? Estamos seguindo. Quem achou aí, amados? Vamos lá. Jeremias 31, 19. Olha lá o testemunho dele. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso. Às vezes é isso que acontece com a gente. Nós nos envergonhamos tremendamente, amados, por coisas que a gente faz, por coisas que a gente pensa, né? Ninguém vai ler os seus pensamentos, não. Mas Deus está vendo tudo, então nós entristecemos a Deus e nós precisamos nos arrepender. Essa é a tônica aqui, queridos. Desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, mensagem de João Batista, mensagem de Jesus, mensagem de Apocalipse. E nos dias de hoje, nós precisamos nos arrepender. Seguimos lá, queridos. Arrependimento na Bíblia. Há uma outra ideia aqui. Também significa voltar atrás, né? Que é uma ideia também de conversão. Seguir na direção oposta, né? Então, se você está indo para o abismo, né? Tá tropeçando ali para cair do abismo, não, sai do abismo. Pega a direção oposta, né? Afastamento do pecado, dos maus caminhos. Vamos pegar um texto aqui, Jó, vamos lá seguir ainda em Jó 36, verso 10, quem achou pode ler aí para nós, para a gente ilustrar essa ideia. Jó 36, 10. Quem achou?
Ok, abre-lhes também os ouvidos para instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Amados, como o pastor pregou de manhã, é na palavra de Deus que nós temos a instrução, né? Do voltar-se para Deus, do arrepender-se. Guardo no coração as tuas palavras, para quê? Para não pecar contra ti. Então é na palavra de Deus, queridos. São os meios de graça que nós temos. Palavra de Deus, oração, comunhão dos santos. Então é ali na palavra, é ali no quarto, na liturgia da vida, que a gente vai tratar com Deus. Confessar o nosso pecado se afastar, né? Talvez de algum abismo que a gente esteja aí passeando por ele, meio que tropeçando, né? Aquela terrinha que cai lá embaixo assim, sabe? Então volte-se para o nosso Deus. Foi isso que Isaías disse, né? Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então essa ideia também aqui, amados, do arrependimento. E não só se afastar do erro, mas o quê? Aproximar-se de Deus. Aproximar-se de Deus. Isaías, profeta Isaías 10, 21, vamos lá? Quem achou aí para nós? Os restantes se converterão. Então é o remanescente fiel aí, se voltando para Deus. No clamor dos profetas, né? A definição, né? Falando aquilo que Deus manda para um povo que precisa ouvir. Então eles se converterão a Deus. Né? Então esse aproximar-se de Deus, né? Romanos 12, né? Que eu acho que a gente deve ter na mente aí, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, é o vosso todo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, não tomais a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformação, voltar-se para Deus, mente voltada para Deus, coração voltada para Deus. Apóstolo Paulo em Filipenses, né? Tudo que é bom, tudo que é puro, amável, de boa fama. Se algum louvor, seja isso, né? Que ocupe o vosso pensamento. Então, é o aproximar-se de Deus. É o aproximar-se de Deus. Nós temos lá em Filipenses ainda, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É o temor a Deus, é o estar se voltado para Deus, se humilhando na presença de Deus, obedecendo a Deus a cada dia. Então esse é o aproximar-se. Então o arrependimento não é só se afastar, mas também aproximar-se de Deus, aproximar-se. A confissão de fé, queridos, está lá no capítulo 15, parágrafo 2, movido pelo reconhecimento e sentimento não só do perigo, mas também da impureza e da odiosidade de seus pecados, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, e se conscientizando da misericórdia divina manifestada em Cristo, aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que, deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos de seus mandamentos. Então, procurar, tensionar,
Essa deve ser a nossa postura diante de Deus. De agradá-lo, de obedecê-lo, de temer ao Senhor. O tempo está próximo. Há uma advertência para nós. Do voltar-se para Deus. Então isso o arrependimento, queridos, no Novo Testamento, né? Então a ideia do NT, o que é do Novo Testamento? Mudança de vida. É mudança de vida. Ideias, valores, metas, costumes, é o interno, né, do nosso coração. Então, o que nós temos pensado? Né? As nossas metas, os nossos valores, que valores a gente tem passado para as pessoas? Os nossos costumes, que costumes nós temos passado para as pessoas? Tudo isso, frutos de arrependimento. E o modo como a vida é vivida, aí é o externo, né? Como as pessoas veem você, como aquele crente lá é um chato. Aquele crente, poxa, como é que ele pode fazer uma coisa dessa, né? Então, como as pessoas veem você? Então, o que João Batista falou, né? Falou lá da raça de víboras, né? Por quê? Porque os fariseus e os saduceus, aquela turma da pesada lá, né? Que só lei, tal, não pode, aquela coisa toda, pressionando, né, o povo de uma certa maneira. Por isso que Jesus falou: vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre os ovos o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, eles estavam indo para batizar também. E aí, o que João Batista fala para eles? Raça de víboras. Eu lembro muito desse texto, que quando eu fiz o curso de teologia no CTVAP, chegava um professor lá, entrava na sala, olhava assim, aquele olhar sarcástico, né? Boa noite, raça de víboras. Então, nunca esqueci mais desse texto, né? Mas foi isso que João Batista falou para aqueles saduceus. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês realmente querem se voltar para Deus, né? Quer ver o Mateus 3 lá? Só para a gente fixar essa ideia, né? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Né? Então, João Batista ele está se colocando na frente dos saduceus e fariseus, né? Porque o que estava acontecendo? Eles estavam indo por interesse. Eles estavam indo por interesse, né? E aí, o que ele vai dizer? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Amados, essa mensagem é para nós. Não é só para aquela raça de víboras, não. A mensagem de João Batista, precursor de Jesus, falando sobre o arrependimento, é exatamente essa. O arrependimento contínuo, né? E produzir frutos de arrependimento. Que Jesus vai falar: pelos frutos os conhecereis. Então, na nossa caminhada cristã, queridos, nosso dia a dia com Cristo, até aquele dia, até a glória, essa é a mensagem para o nosso coração: produzir frutos de arrependimento. Para as pessoas olharem em nós e quererem buscar alguma coisa. Quem é você que vive nesse mundo tenebroso e que você é feliz, tem uma alegria, aí às vezes ele nem sabe explicar direito, você transmite uma paz, aquela, né? Mas é a paz de Cristo, né, amados?
é a paz de Cristo. Então, frutos de arrependimento, produzir frutos de arrependimento. E aí, no final do texto, ele vai falar, no finalzinho do verso 10, pois toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, a mensagem, queridos, desde o Velho Testamento, vamos guardar isso, até o Novo Testamento, João Batista, Jesus, apóstolos, Apocalipse, arrependei-vos. E a ênfase aqui agora, produzir frutos de arrependimento. Seguimos, amados, no dizer de Paulo, é a tristeza segundo Deus. Vamos ver esse texto? Vamos correr aqui um pouquinho. 2 Coríntios 7,10, vamos lá. Quem achou aí pode ler para nós, queridos? 2 Coríntios 7, versículo 10. Que temos lá? Quem achou? Produz morte. Então, a tristeza segundo Deus é arrependimento para a salvação. A ninguém ela traz pesar. Então, é essa tristeza segundo Deus que o arrependimento opera, queridos. Tristeza segundo Deus, né? E aí, diante de Deus, na liturgia da vida, entrando no nosso quarto, nós vamos sentir esse refrigério, né? Como dizem em Isaías, né? No lugar da sarça crescerá a murta, será isto glória para o Senhor, memorial eterno, que jamais será extinto. Essa é a vida com Deus, amados. Liturgia da vida com Deus, de nos arrependermos a cada dia. Isso para quê? Para aumentar em nosso coração a rejeição ao pecado e buscarmos refúgio em Deus. Buscarmos o refúgio em Deus, que tanto precisamos. Nós carecemos, queridos. Nós carecemos da graça de Deus, nós carecemos da misericórdia. Se não fosse isso, nós estaríamos todos consumidos. Não é isso que diz o profeta Jeremias? As misericórdias são a causa, a razão, o motivo de nós não sermos consumidos. Então essa deve ser a nossa postura, queridos, diante do pecado e nos arrependermos, né? Rejeição ao pecado, buscarmos refúgio em Deus, né? Segundo ponto, amados, vamos lá. O arrependimento analisado vai envolver o intelectual, vai envolver as nossas vontades, e o nosso intelectual, né? É o conhecimento da majestade e santidade de Deus. Foi o que disse Isaías diante de Deus. Eu vi os serafins, eu vi toda aquela visão dele. O que ele disse diante de... Ai de mim! Porque eu sou uma pessoa de impuros lábios e habito num povo de impuros lábios. Ele estava diante do Senhor. Salmo 130, queridos, cântico de romagem. Esse é um dos cânticos em que o povo peregrino estava chegando já perto do templo. E aí ele diz, das profundezas clamo a ti, Senhor. Por quê? Porque nessa mesma visão de Isaías, eles estavam chegando no templo diante de um Deus santo. Por isso que eles dizem, das profundezas é que eu clamo. Porque é das profundezas do nosso pecado, da sujeira do nosso eu. E aí o povo diante de Deus está chegando no templo, por isso que ele diz assim, das profundezas. Escuta, Senhor, a minha oração. Esse é o sentimento, queridos, do pecado que precisa ser confessado, que precisa ser tratado, para se voltar para Deus e arrepender-se dos pecados, dos erros, né? A outra questão aqui, queridos, é o conhecimento do pecado e da culpa, né? Então eu me arrependo de algo que estou convencido que não devia fazer. Isso nos é dado
O quê? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Ele que vai bater lá e vai fazer a gente chorar. Deus, não devia ter feito isso. É Ele que vai bater lá na nossa cachola, né? Então isso nos é dado pelo Espírito. Foi o que aconteceu com Davi. Eu fiz o que é mal perante Deus. Ele fez tudo. Olhou lá para Betseba, estava lá tranquilão, chamou, meteu Urias lá na frente da batalha. Ele fez tudo. Mas o Espírito Santo falou, eu fiz o que é mal. Por isso que o Senhor vai ser justo no meu julgar, puro, né? No teu falar. Né? Eu fiz o que é mal. Então, essa concepção que a gente chega do conhecimento do pecado. Né? Então, estou convencido que eu não devia fazer. Né? E também, amados, a parte intelectual aí, conhecimento da misericórdia de Deus. E da disposição de Deus em perdoar. E misericórdia é exatamente isso, é Deus deixar de dar aquilo que eu merecia. Então, diante do pecado cometido, eu mereceria a culpa total. Mereceria ser exterminado. Mas eu sei da misericórdia de Deus, né? Ele deixa de dar aquilo que eu merecia. Efésios 2, né? Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí o texto continua. Mas Deus. Importante que essa palavra, queridos. Sempre tem mas Deus na Bíblia. Mas Deus, sendo rico em amor, sua misericórdia. E aí, Paulo, expressando, né, todo aquele tratado teológico da graça. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Então, o conhecimento da misericórdia do nosso Deus. E Paulo vai dizer também que isso não é questão para a gente sair pecando por aí. Eu tenho a graça, não. É aí que nós vamos nos voltar cada vez mais para Deus. Porque se não fosse a sua misericórdia, nós estaríamos exterminados. Então, esse é o caminho do arrependimento, queridos. A gente entender que nós entristecemos a Deus e que somente pela sua misericórdia nós somos perdoados e restaurados, né? E o emocional, né? Aí tem aquele arrependimento e remorso. Por quê? Porque os dois provocam tristeza, né? Já ouviu falar em lágrimas de crocodilo, né? A pessoa chora. Os dois provocam tristeza, mas só que por motivos diferentes. O remorso, a pessoa observa as consequências negativas dos atos. Judas foi assim, não foi? Ele estava lá na mente dele. Mas, ganhou lá o dinheirinho, aí depois teve lá aquele, vamos dizer, eu creio que foi remorso ali, né? Aí ele foi e enforcou-se, né? E o ladrão na cruz? Remorso? Não. O outro falou lá, né? O Senhor é Deus, tira a gente daqui, salva a gente daqui. Mas ele disse, você nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. E aí ele vai falar para Jesus, Senhor, lembra-te de mim. Ele clamou ali por misericórdia. Se arrependeu. E aí Jesus falou para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Vê a diferença? Então, o remorso, você só observa as consequências negativas. Mas o arrependimento, queridos, foi o que o ladrão na cruz sentiu lá. Os nossos atos causaram desagrado a Deus.
É essa percepção. Eu entristeci ao meu Deus, aquele que me criou, aquele que me salvou, aquele que me resgatou. O filho pródigo, né, teve essa percepção. Pai, eu vou chegar lá e vou dizer, pai, eu pequei contra ti, fiz o que é mal. Eu fiz o que é mal. Davi também teve essa percepção. Pequei contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos. Então, isso é arrependimento. Aí o volitivo, né, que está voltado em relação à nossa vontade. Né? Então, a nossa própria vontade, disposição de abandonar o pecado, mudar de postura, são as evidências externas do coração arrependido. A gente é falho, pecador, mas a gente precisa ter essa disposição de deixar, de se afastar. Deus nos dá os meios para isso. Deus nos dá todos os meios para isso, de se afastar, de deixar. Então, essa questão volitiva, né, do que envolve o arrependimento. Então, queridos, o arrependimento precisa ser constante, contínuo, durante toda a vida. Né? A nossa experiência como redimidos por Jesus em relação ao pecado e a necessidade de voltarmos para Deus. Então, a todo momento, nós entristecemos o nosso Deus. E a gente precisa buscar nos arrepender e buscar o seu perdão. E seguir em frente. Porque se não fosse a graça e misericórdia, amados, nem estaríamos aqui. Então, é o Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Né? As palavras de Jesus, Mateus 4,17, tem essa ênfase, né? É a mesma de João Batista. Arrependei-vos. Toda a nossa vida deve ser de arrependimento. E Lutero mencionou isso nas 95 teses também. Olha que interessante. Então faz parte da santificação, que é uma definição bem simples de santificação. Cada vez mais distante do pecado e cada vez mais perto de Deus. O arrependimento inicial nos foi concedido, amados, terminando aqui, pela graça. Né? O arrependimento inicial. O Espírito Santo nos tocou, nos comoveu, nos levou para Deus, pela sua graça. Esse é o arrependimento inicial. Ele está presente na salvação que nós temos em Cristo, né? Mas nós seguimos nossa jornada, queridos, salvos em Jesus, imperfeitos, sujeitos ao pecado, se arrependendo, confessando, se humilhando, até chegarmos na glória. Essa é a nossa liturgia de vida. Eu encerro aqui com o item 3, o papel de Deus e do ser humano. Então, há um chamado, queridos, para nós, para o arrependimento. Mas quem nos capacita para isso? É Deus. É Deus. Essa obra, né, é um chamado diante de nós para o arrependimento, mas realizamos essa obra. É Ele, no dizer do Paulo, Ele efetua em nós o querer e o efetuar. Isso vem de Deus. O arrepender-se vem de Deus. Então, nós somos capacitados por Deus para isso. Concluo, queridos, o arrependimento ao longo da nossa vida cristã nos leva para longe do pecado e para perto de Deus. E nossa vida em Cristo precisa produzir frutos de arrependimento. Frutos não é para a gente mesmo, né? A árvore não come o seu próprio fruto. Fruto é para outros. Para que outros vejam que nós somos de Jesus. Para que o mundo veja e creia que não foi a oração de Jesus sacerdotal, né? E a aplicação. Senhor, me sonda. Tem pecado escondido? Tem pecado não confessado?
Sonda, meu Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Como é que está a nossa vida, queridos? Como é que está a nossa vida? Precisa tratar de alguma coisa séria? Sonda, meu Deus. Confessar, abandonar e se arrepender. Que Deus abençoe a sua palavra, nos fortaleça nessa vida, amados. Um bom domingo para todos. Desculpa que eu passei um pouquinho aqui, mas seguimos juntos aí, tá bom? Deus abençoe.